nos acompanhando, que este momento de reflexão possa nos fortalecer na nossa opção por Jesus Cristo, mas nos manter sempre firmes nessa opção, né, como discípulos missionários do Senhor. Nós estamos no 4º domingo do mês de agosto. Estamos no 21º domingo do tempo comum. Embora hoje é sábado, nós celebramos, né, o 21º domingo do tempo comum. Esse 4º domingo do mês de agosto, que é dedicado às vocações, vocês já sabem, nós dedicamos às vocações na comunidade, os ministérios e muitos serviços aqui na nossa comunidade, em todas as igrejas. Eu acho que é um momento oportuno também da gente agradecer essas pessoas, são várias pessoas que compõem e que ajudam nos seus ministérios, no seu serviço na igreja. Tão importante, saber valorizar, saber reconhecer, né? E claro também, né, pedir a Deus que não deixe faltar na nossa comunidade, né, esses discípulos missionários, né, que servem na comunidade, que servem na igreja, mas também que testemunhem a presença de Cristo no mundo, né, na sociedade, em tantos lugares onde eles podem estar. A liturgia de hoje nos chama a atenção, e vocês viram nas leituras de hoje, na liturgia da palavra, a atenção para algo importante da nossa fé. As nossas opções. Qual a opção que eu fiz verdadeiramente, né, profundamente e radicalmente, né, na minha fé? Hoje a liturgia fala da crise de alguns discípulos, da crise de alguns seguidores de Jesus Cristo, que se encontraram meio confusos diante dos mistérios. Talvez por não ter fé? Sim, alguns não tinham fé. Ou não ter deixado se encontrar ou atrair por Deus. Porque, na verdade, não é que essas palavras são duras. O próprio Cristo que diz: antes as minhas palavras são espírito e vida. E só quem as compreende, só quem compreende esse mistério, é aquele que se deixa atrair por Deus. É aquele que tem fé. É aquele que não pensa a lógica do mundo, mas busca viver a lógica do reino de Deus. Então acho que o primeiro passo para a gente nos manter firmes na opção que nós fizemos e perseverar nela, é se deixar guiar por Deus. Deixar-se guiar por este mistério. Talvez, humanamente, seja difícil de compreender, mas pela fé, pela comunhão com Deus, pela intimidade com o Espírito Santo, Ele vai nos revelando esse mistério. E a gente vê essa crise, a gente vê essa renovação e essa opção que Deus deixa para todos. E uma opção que é livre. Ninguém aqui é obrigado a fazer essa opção. Todos nós somos livres para servir, porque é na liberdade que amamos verdadeiramente. Que é na liberdade que servimos verdadeiramente. Ninguém pode ser obrigado a servir a Deus. Ninguém pode ser obrigado a amar a Deus, ou amar até o próximo. É uma coisa que surge de dentro de nós, da nossa liberdade, né? E hoje Deus apresenta, a primeira leitura, apresenta essa renovação da aliança, aqueles que outrora vai perdendo o sentido, vai se distanciando, né? Aquilo que eu falei, a cada missa é uma renovação da nossa opção por Cristo, da nossa opção pelo Evangelho, por Deus. E a primeira leitura aparece, sim, neste momento de renovação, né, pela opção por Deus, pela fé, por Yahvé. No Evangelho também nós temos uma renovação, temos aí uma renovação pelo seguimento de Jesus Cristo, né? E depois, claro, na segunda leitura, Paulo nos orienta como nós devemos viver as nossas relações. Ali apresenta só a relação dos esposos, mas depois, claro, se a gente continuar lendo a carta, a gente vai ver a relação, né, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos senhores com os escravos para com os seus senhores, né? Mas vamos pegar a primeira leitura de hoje. Nós estamos, né, no livro de Josué, já estamos no finalzinho do capítulo do livro de Josué, no capítulo 24,
E Josué percebe isso. Percebe que o povo está começando a distanciar. Percebe que o povo está começando a esfriar. Percebe que o povo está perdendo o entusiasmo da fé e se deixando levar por outros deuses. Os deuses dos amorreus, né? Ou os deuses da Mesopotâmia. E aí Moisés convoca todos os anciãos, as tribos, e faz uma renovação. E ele sai numa celebração. Chama de novo o povo à opção. Olha, se parece bem a vocês servir esses outros deuses, tudo bem. Se parece vos servir, se parece servir a Deus uma coisa má, tudo bem. Mas eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Vamos servir. Nós fizemos essa opção. E vocês, o que vos parece a vocês? Longe de nós deixarmos de servir a Deus, até porque reconheço que esse Deus foi o que nos libertou, manteve a nossa liberdade, nos encaminhou até as suas promessas, que é essa terra prometida. Então, olhando para a história desse povo, e o povo olhando, né, para a sua história, vê essa presença de Deus que conduz, que orienta, né, que dá vida e renova essa opção. E é isso que a gente tem que fazer. A leitura chama-nos a atenção para a nossa renovação da nossa fé, da nossa opção por Deus. No Evangelho, a mesma coisa. Só que o Evangelho traz alguns dados que a gente precisa de entender. E que talvez aquele povo, ou os discípulos, ou muitos daqueles que não tinham fé, não foram capazes de compreender. Nós estamos lendo o livro capítulo 6 de São João. Vocês sabem que nós estamos lendo o livro, né, de Mateus, mas só que de Marcos, lá no B. Só que, como o livro de Marcos é muito pequeno, poucos capítulos, a gente pega emprestado alguns capítulos de outros evangelhos. E pegamos o capítulo 6 de São João, todo o capítulo 6. Só não lemos no domingo passado, porque domingo passado foi a Assunção de Nossa Senhora. Então nós lemos um outro evangelho. Mas lemos todo o capítulo 6. O capítulo 6 fala do discurso do pão da vida. Então começa com a multiplicação dos pães, que é este sinal. Depois Jesus explica o que significa essa multiplicação, esse sinal, que é esse pão, né, que traz vida ao mundo, traz vida eterna, que é este pão descido do céu, que é a Eucaristia, que é Ele, que é o pão do céu, que é dado em sacrifício, olha a cruz, para a salvação, né, de todos. E no evangelho passado, nós não lemos, mas anterior a esse, diz: a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Isso, gente, escandaliza os discípulos. Por quê? Porque tinha uma ideia errada de Jesus Cristo. Tinha uma ideia errada do messianismo. Tinha uma ideia errada daquele que estava ali. Queriam, para quê? Só para alimentar, para comer. Olha, ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, nos alimentou, ele cura. Então vamos a ele para isso. E Jesus, não. Não é por aí. E o texto de hoje diz que muitos, né, começaram a se perguntar: que palavras duras são essas? Quem pode escutar? Humanamente, aquilo que eu havia dito no início. Humanamente, talvez não. Mas se você não estiver em comunhão com Deus, se você não se deixar atrair, tanto que ele deixa muito bem claro, por isso eu vos digo, ninguém pode vir a mim se não atraído por Deus. Ninguém pode compreender esse mistério de Deus realizado por Jesus Cristo se não atraído por Deus. Querer compreender esse mistério unicamente com as nossas faculdades humanas, sem essa dimensão da fé, é impossível. Por isso que muitos foram embora. Muitos abandonaram. Porque vocês sabem que é muito difícil para o povo judeu aceitar a encarnação de Jesus Cristo. Esse é o pão descido do céu. Para eles era difícil. Por quê? Porque muitos não tinham fé. Como é que ele pode vir do céu? Depois, de repente, Jesus, olha, né, a minha carne dada em sacrifício, a cruz. Para os judeus compreender esse mistério da cruz, né, era uma maior dificuldade. Para eles era um maldito que era suspenso no madeiro. Jamais o Filho de Deus podia se encarnar
e morar lá na Galileia, em Nazaré. O Filho de Deus, o Messias, é de Jerusalém. Jamais eles poderiam imaginar que o Messias era o servo sofredor, que ia morrer numa cruz para dar a vida. Para eles era mais complicado ainda. E de repente Jesus vem e fala o quê? E olha na Eucaristia também, é meu pão, é o pão dado a vocês. É difícil de compreender. E aí vem Jesus e fala ainda, mantenha o discurso. Se isso vos escandaliza, se a encarnação vos escandaliza, se a cruz vos escandaliza, então imagina a minha ascensão. Imagina quando eu voltar para junto daquele de onde eu vi. Se tudo isso vos escandaliza, imagina quando vocês virem eu voltando. Então Jesus chama a atenção para isso. Se vocês não se deixarem mover ou ser atraído por Deus a mim, vocês não vão compreender. Então, muitos abandonaram Jesus porque não compreenderam esse mistério. E aí ele confronta os apóstolos. E vocês? Que estão comigo, vocês querem ir embora também? É aí que entra a compreensão de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. E faz essa opção radical por Ele, como na primeira leitura de hoje. Vocês querem ir também? Mas para onde? Para onde? Se só tudo tem palavras, ou tudo tem palavras de vida eterna. Ele compreendeu que o mistério não é só uma dimensão humana, mas é uma dimensão eterna, uma dimensão espiritual, uma dimensão sobrenatural, uma dimensão junto de Deus. E é isso que a gente tem que compreender. Muitos daqueles que foram embora viram em Jesus Cristo apenas um Messias, um messianismo humano. Não conseguiram perceber a dimensão da espiritualidade, do Filho de Deus, verdadeiramente, e nós sabemos e conhecemos e reconhecemos que Tu és o Salvador, o Filho de Deus. O Messias, aquele que deveria vir ao mundo, como eu já dei em outras respostas. Então, para Pedro, tanto que ele fala na terceira pessoa, nós cremos, deixa muito bem claro que é a fé da igreja, que é a fé dos apóstolos, dos discípulos, que ele tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Para onde? Se é Ele e é nele que está a vida eterna. Então, é uma renovação, mas também é uma opção verdadeira, profunda e radical por Jesus Cristo. Acho que nesse momento agora, os apóstolos estão firmes, embora apareçam mais alguns desafios pela frente ainda, mas mostra a firmeza da opção por Jesus Cristo. Porque não é só uma opção humana ou para este mundo, mas, claro, para a vida eterna. E a segunda leitura traz Paulo, mais uma vez, nos orientando com a carta aos Efésios. E a leitura começa muito bonita hoje. Sede solícitos uns para com os outros. Solicitude, o zelo, o cuidar. Claro que depois vai falar, traz alguns termos que às vezes provocam até um desconforto em nós, mas não há discriminação. A gente tem que compreender que naquela cultura, compreender o contexto cultural, social, religioso daquela época. Mas ele deixa uma coisa muito clara, e essa comparação a gente nunca pode esquecer. Que a relação dos esposos, ele a compara com a relação de Cristo com a igreja e da igreja para com Cristo. Cristo que dá a sua vida pela igreja, que se sacrifica por ela, e esta igreja deve amá-la, deve amá-lo e reconhecê-lo como a sua cabeça. É só isso que Paulo está dizendo. Não está querendo fazer discriminação, até porque a gente tem que compreender naquela época. Nós estamos uma cultura patriarcal, machista, etc, etc. A gente não vai entrar nesses detalhes. Mas, que são importantes também, obviamente. Mas, o que Paulo quer trazer para nós? Que as nossas relações agora, tanto os esposos com os pais, com os filhos, ou filhos com os pais, os senhores com os seus escravos, os escravos com os seus senhores, é movida agora da relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Não é mais simplesmente uma questão humana ou afetiva, sensual. A dimensão aqui é sacrificial. É um amor de doação.
né, de consideração. Então, da mesma forma, né, que os esposos, aliás, que Cristo ama a sua igreja e a igreja ama, né, Cristo, assim deve ser o amor dos esposos. Do esposo para com a esposa e da esposa para com o seu esposo. Então, o fundamento, o norte que orienta essa relação é a relação de Cristo com a sua igreja. Então, uns textos muito bonitos que vai nos orientando na nossa caminhada espiritual, vai nos fortalecendo na nossa opção por Jesus Cristo. Então, peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que possamos permanecer firmes no Senhor. Mediante os desafios das crises, né, que aparecem, né, que a gente possa cada vez mais, né, nos aprofundar neste amor, né, nesta comunhão, nessa opção profunda e radical por Jesus Cristo, por Deus, pela nossa fé. Assim seja. Amém. Vamos ficar em pé, claro, quem tiver condições, e vamos com muita fé professar a nossa fé.